18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7, 6 e 2. E aí, Cid? Boa noite. Tudo bem? Tudo certo, estamos esperando aí, né, por momentos incríveis no programa de hoje. Temos boas notícias, claro, e algumas nem tanto, mas é sexta-feira, vamos saber disso. Vamos pra frente. Começamos com os destaques do programa 18 horas de hoje. O governo federal lança programa de 2 bilhões de reais para combater crimes na Amazônia. É verdade, Carlão. 9 estados, incluindo o Amazonas, serão beneficiados com o programa. Inadimplência cai pela primeira vez este ano. E hoje temos dicas culturais para este final de semana. Tá certo, então, 6 horas e 2 minutos. Hoje é sexta-feira, 21 de julho de 2022. E os destaques do dia para você a partir de agora. Vamos juntos aí até às 7 da noite no ar. Mais uma edição do 18 horas. Tudo isso acontecendo para você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, um dia depois da divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, que coloca a região norte como a mais violenta do país, com destaque para o Amazonas, que é o terceiro estado mais violento do país, o governo federal anunciou nesta sexta-feira um plano para combate a crimes na Amazônia, com 2 bilhões de reais de investimento. É o plano AMAS, Amazônia, Segurança e Soberania, Carlão, e faz parte aí do pacote de atos do Ministério da Justiça, assinados em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula. Olha só, esses 2 bilhões de reais que serão investidos na segurança pública na Amazônia são recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Todos os 9 estados da Amazônia Legal, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins serão beneficiados. É isso mesmo, e a repórter Odinéia Araújo acompanhou o lançamento desse plano de segurança e nos traz as informações. Odinéia. O cenário nacional de insegurança, com aumento de registros de estupro, racismo e estelionato, fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipasse a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na quinta-feira, apresentaram o Amazonas como o terceiro estado mais violento do país, com uma taxa de 38,8 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Além disso, o estado lidera no aumento de estupros no país, com um crescimento de 37% em relação a 2021. Para combater essa onda de violência no país, o pacote de recursos do governo federal esse ano vai destinar um montante de mais de 1 bilhão de reais. O professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, lembra que há mais de 10 anos o estado tinha um lugar confortável em relação à violência, mas o terceiro lugar no ranking da violência, ocupado hoje pelo Amazonas, na avaliação do professor, revela que o governo do estado não tem tratado a violência com a devida atenção que o assunto requer. Quando a gente ultrapassa e tem a cidade de Manaus com a terceira mais violenta, proporcionalmente falando, demonstra uma coisa muito grave, que o governo do estado do Amazonas, estou falando do governador Wilson Lima, estou falando do parlamento do estado do Amazonas, da Assembleia Legislativa do Amazonas, está dando de ombros para esse problema. Nós temos um secretário de Segurança Pública que pode ser bom em alguma coisa que ele faça na vida, mas ele não tem formação e não tem experiência para lidar com a segurança pública no Amazonas. Isso é um dado de realidade. Ele está perdidíssimo. Os números indicam isso. O governador do estado do Amazonas precisa ser responsável e trocar o secretário de Segurança Pública. Colocar no lugar alguém que tenha competência institucional e experiência para enfrentar o problema da segurança pública do Amazonas, que não se reduz ao narcotráfico. De acordo com um cientista social, a violência ordinária tem matado 1.500 pessoas por ano só em Manaus. Quanto aos casos de estupros, que batem recorde no Brasil, com um caso registrado a cada 7 minutos, ainda conforme o professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, a liderança do Amazonas nesse tipo de crime revela que as ações de segurança no estado precisam ir além. Não há uma relação direta
entre organizações criminosas e estupro. Mas quando a gente coloca tudo no mesmo saco, a gente acaba não tendo ações específicas e coordenadas para enfrentar esse tipo de crime, né? No caso do estupro, por exemplo, é fundamental, é imprescindível a educação sexual na escola. A gente sabe que uma boa parte das crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e de violência sexual, quando elas são apresentadas ao problema em sala de aula, com pessoas da confiança, o professor, o pedagogo, etc., essas crianças se sentem seguras para denunciar os crimes. O crime de estupro, por exemplo, o Poder Judiciário precisava tratar como caso especial, né? E julgar muito rapidamente. Garantir o direito amplo de defesa, mas julgar rapidamente e punir esses criminosos. Essa é uma estratégia que você pode fazer. Na avaliação do professor Luiz Antônio Nascimento, o plano de combate à violência do governo federal e o próprio Plano Amazônia, que visa desenvolver iniciativas de segurança pública específicas para os estados da Amazônia Legal, precisa ir além da compra de equipamentos. Caso contrário, não mudará o cenário de violência no Amazonas. Plano de segurança pública baseado em compra de equipamentos e viaturas e etc. nunca dão em nada. Vão enriquecer as empresas vendedoras dessas coisas, mas não resulta em nada. Plano de segurança pública precisa, primeiro, deslocar as Forças Armadas das áreas urbanas de Manaus, de Tefé, de Humaitá e etc. Deslocar essas tropas federais das Forças Armadas brasileiras das áreas de bairros de luxo da cidade e colocar essas Forças Armadas nas fronteiras. Mas não é missão, não é fazer uma operação e voltar, é instalar esses postos. E os trabalhadores policiais militares, os trabalhadores militares das Forças Armadas têm que estar nas fronteiras, como é no mundo inteiro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, esse plano de segurança pública é muito bem-vindo, realmente. O povo que vive na Amazônia está aterrorizado com a violência que chega aí ao seu ápice. O crime organizado, as facções criminosas, os traficantes, o garimpo ilegal tomaram conta da região e ditam as normas atualmente. Manaus é um exemplo disso. Somos a terceira capital mais violenta do país e uma aí das 30 mais violentas do mundo. Pois é, Carlão, olha, mas não adianta dinheiro se não tiver organização, se não tiver realmente um direcionamento. Porque a gente sabe muito bem que o crime organizado avança, as forças de segurança do Estado não têm um plano eficaz de combate ao crime, não há planejamento, não temos um serviço de inteligência eficaz, a repressão é tímida e assim criamos um ambiente perfeito para que as facções criminosas atuem livremente. Hoje elas comandam o tráfico de drogas e entraram pesado agora também nos garimpos. As facções criminosas estão presentes em praticamente todos os municípios, movimentando inclusive aí milhões e milhões de reais e cooptando nossos jovens e promovendo uma guerra sem fim pelo domínio de território. É uma loucura. E para que o povo volte a ter segurança, volte a se sentir seguro, será sim preciso a implementação de políticas públicas e muito investimento do governo, reforçando a vigilância na fronteira, principalmente nos rios, com forças-tarefas constantes. Pois é preciso também, buscar resgatar o respeito às forças. Isso precisa ser feito de imediato. Nós temos aí, alguns exemplos vitoriosos no mundo de combate ao crime. A cidade colombiana de Medellín, grande exemplo, famosa por ter sido reduto do narcotraficante Pablo Escobar, foi considerada a mais violenta do mundo nos anos 1990, com índice anual aí de homicídios que chegou a 381 por 100 mil habitantes. Estamos próximos disso. Em 2002, esse indicador foi de 168,6 e em 2017 despencou para 22,9. Isso é uma diferença brutal, ou seja, 15 anos houve uma redução de 86% na taxa de mortes internacionais. Hoje, Medellín é muito menos violenta que Manaus, que tem 50 assassinatos por 100 mil habitantes, mais que o dobro de Medellín.
Cid, olha só, vencer o crime pode ser possível sim, mas para isso é preciso vontade política. Esse plano lançado pelo governo federal é um começo. Vamos torcer para que dê certo e voltemos aí a morar num lugar seguro em que a polícia seja temida. Do jeito que tá, com certeza, ninguém aguenta. 18 horas. Olha só, no programa de ação na segurança, lançado hoje, o governo anunciou também um projeto de lei que aumenta a pena para quem cometeu crimes contra Estado Democrático de Direito. Olha aí, Cid. A proposta prevê pena de 20 a 40 anos para quem atentar contra a vida do presidente, do vice-presidente da República, do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, e contra a vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Espero que crie alguma coisa também pra gente, né? Bom, para falar mais sobre esse assunto aí, vamos a Brasília com o nosso correspondente jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, quanto a deputados, senadores e vereadores, eles vão ser protegidos com essa lei? Você já garantiu a sua vaga também de proteção? Como é que tá isso aí, Cadu? Somos meros mortais, meu amigo. Somos meros mortais. A gente precisa daquele bottom lá de deputado pra gente ter uma proteçãozinha a mais, né, meu amigo? Somos orelhas. Boa noite. Orelhas secas. Tá certo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Cid, meu querido. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes do programa 18 horas. Olha, Cid, respondendo a sua pergunta, nessa minuta de projeto de lei que foi apresentado hoje pelo governo federal, os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, por enquanto, não estão explicitados no texto. Estão constadas ali somente as lideranças do Poder Executivo, do Poder Legislativo, os ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República. Mas como esse texto vai passar pelo crivo do Congresso Nacional, é muito provável que o baixo clero se inclua nessa proposta, porque a pauta é de interesse tanto da esquerda quanto da direita, claro, em se tratando de crime contra o parlamentar, né? O que diz então essa proposta que foi anunciada hoje pelo governo? Ela prevê o seguinte: aumentar a pena de 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida do presidente da República e do vice, dos presidentes do Senado e da Câmara, dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, por motivações políticas, e aumentar de 6 a 12 anos para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade também dessas autoridades, também por motivações políticas, ou seja, tem a pena lá em cima para quem tente tirar a vida dessa liderança política, e mais abaixo aqui, de 6 a 12 anos, para quem atacar, né, cometer violência, para quem atentar contra essa vida, não tirar a vida, né? Ferir, no caso, né? E para quem se envolveu em crimes contra o Estado Democrático de Direito, a exemplo do que aconteceu no dia 12 de dezembro do ano passado e no dia 8 de janeiro agora, aqui em Brasília, esse projeto de lei do governo prevê pena de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos e de 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. São realmente punições muito pesadas, mas que diante da força da bancada bolsonarista no Congresso Nacional atualmente, com a ajuda do Centrão, é muito provável, Cid, que se aprove uma lei menos severa contra os golpistas. Então, o projeto prevê também outras punições a nível financeiro para empresários, pessoas físicas, tem punição também contra funcionários públicos, mais punições mais pesadas ainda contra agentes de segurança pública, ou seja, se de tudo aquilo que deveria ter sido apresentado lá no dia 1º de janeiro, né, foi apresentado hoje. Então, também nesse pacotão de segurança, Cid, Carlão, o governo reeditou os decretos presidenciais que tratam sobre compra, posse, porte e uso de arma de fogo pela população civil. Os decretos de flexibilização, publicados ainda do governo de Jair Bolsonaro, foram todos revogados. A principal mudança é que a fiscalização sobre armas de fogo sai das mãos do Exército Brasileiro e vai para a Polícia Federal. E o decreto diminui o poder de fogo do cidadão comum, Cid. Antes ele tinha acesso a 4 armas
armas de fogo e até 200 munições. Agora ele passa a ter direito a 2 armas de fogo e até 50 munições. E voltou também a exigência da comprovação de necessidade, como era antes. Essa flexibilidade, essa exigência foi tirada no governo de Jair Bolsonaro com essa flexibilização. Os CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores esportivos, sofreram uma dura perda com esse decreto. O acesso às armas e munições ficou bem mais restrito, assim como o volume de armas autorizado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que quem tem fuzil em casa, quem adquiriu fuzil por meio dessas autorizações do CAC, não vai precisar devolver, mas vai precisar fazer o cadastramento junto ao governo, que já começou no início do ano, porém muita gente deixou de fazer até hoje. No lançamento de todas essas medidas, Cid, Carlão, o presidente Lula falou sobre ter arma de fogo em casa. Vamos ouvir a opinião dele. Olha, uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha, mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. A gente não pode permitir. Eu disse ao companheiro Flávio Dino que eu era contra, eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento nesse país, recolhemos milhares e milhares de armas e a gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela. 18 horas. Beleza, falou aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pena que o crime organizado não respeita essas leis aí, né? Isso é uma pena, realmente. Pena que ele não falou nada a respeito disso, hein, Cadu? Quanto ao crime organizado, tá todo mundo andando aí de arma na mão. E aí, como é que fica isso? Tranquilamente. É uma questão bastante polêmica, o Cid, Carlão. Se a gente for debater isso aqui, a gente vai passar o programa inteiro falando. Não, mas precisa alguém falar alguma coisa, viu? Porque silenciar também é difícil. Mas eu não vou falar, meu amigo, senão eu vou criar uma briga contigo. Tem que ter, viu, cara? Vamos lá, Cadu, é um grande pacote esse, né? E aí? Exatamente, mas a questão, o presidente Lula, ao longo desse discurso, ele falou a questão do que muitos, o crime organizado está tendo acesso às armas, usando o pretexto do CAC, né, que com a flexibilização, o crime organizado teve acesso a fuzis, então o objetivo é eliminar esse acesso também, mas durante a campanha política, ele já falou que ele era contra a política armamentista de Jair Bolsonaro, então ele está dando direcionamento ao governo dele, que é um governo que restringe o uso de armas, restringe o acesso de armas. O problema é de quem? Tem gente que concorda e tem gente que discorda. Né? Eu não discordo não, Cadu. Deixa eu só esclarecer uma coisa para não ficar um negócio dito de forma errada no ar. Eu concordo com o desarmamento, acredito que todas as forças policiais é quem deveriam ter arma, só que assim, você desarmar a população e não desarmar os bandidos, desculpa, tá errado. É isso. Eu concordo com você, mas eu acho que ainda há muito que fazer. Esse ponto aí da questão dos CACs, eu concordo que tem que haver uma restrição maior, porque a experiência mostra que não foi flexibilizando o acesso de armas aos CACs que a coisa melhorou, pelo contrário, piorou. Então está havendo uma correção nesse sentido, mas eu acho que o debate vai muito além disso. Eu acho que o combate também vai muito além disso, não termina aqui com essa flexibilização, mas de fato o cidadão precisa, eu acho que o acesso à arma, quem tem que ter acesso à arma é quem tem condição de usá-la, condição psicológica, enfim, porque dar a arma na mão de todo mundo, a gente está aí o anuário para mostrar que não deu certo, né? Pelo menos é a minha opinião, tá, Cid? Eu respeito o assunto também, eu acho que acaba que a gente converge em alguns pontos, meu querido. Claro. Cadu, olha só, nesse pacotão de segurança pública aí também há um projeto de lei que aumenta a pena contra quem comete crimes violentos nas escolas, isso sim é importante também. 2 deputados do Amazonas, inclusive, têm projetos parecidos com esse que vai ser apresentado aí pelo governo. É isso aí mesmo, Cadu? Fala pra gente sobre essa situação aí que é interessante.
É isso mesmo, Carlão. O governo também lançou nesse pacotão aí de segurança um projeto de lei que, claro, vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, que aumenta a pena para quem comete crimes contra a vida dentro das escolas, né? Esse projeto traz referência aos últimos atentados, como aquele que aconteceu em Blumenau, em que um homem invadiu uma creche armado com uma machadinha, matou várias crianças. Tem aquele caso de Cambé, no Paraná, em que o homem entrou na escola armado de pistola, matou 2 pessoas a tiros, um casal, inclusive. Esse projeto aí do governo inclui no rol dos crimes hediondos a violência em ambiente escolar. Então, 2 deputados, como você disse, do estado do Amazonas, já têm projetos nesse sentido. O deputado Fausto Júnior, por exemplo, que traz a pauta da educação consigo, né? Ele apresentou um projeto de lei aumentando a pena contra quem comete crimes graves dentro das escolas e também em creches, templos religiosos e hospitais. Já o deputado Capitão Alberto Neto, ele apresentou o Programa de Segurança das Escolas, que prevê o treinamento de educadores, dos alunos, dos pais de alunos, para identificar possíveis suspeitas e ameaças, né, de atentados, de crimes dentro da escola. Prevê também a instalação de câmeras, detectores de metais, cercas elétricas, reforço do policiamento escolar, enfim. Mas esses pontos aí não estão contemplados no projeto de lei do governo. Então, como o projeto vai passar pelo Congresso Nacional, certamente vai haver um debate muito grande para que os pontos indicados pelos parlamentares sejam incluídos nessa proposta do governo federal. Carlão e Cid. Perfeito. Cadu, só mudando de assunto, mas ainda falando da nossa bancada, o deputado Átila Lins sofreu uma espécie de apagão legislativo. Ele apresentou 0 projetos esse ano. O que foi que aconteceu com ele aí em Brasília, Cadu? Apagão, né? Aqui é o que fala, né? Pois é. Procura-se Átila Lins, eis o cartaz, meu amigo. Onde está o óleo? Olha, brincadeiras à parte, o decano na Câmara, os deputados. Oi, Cid, desculpa. Tô te ouvindo. Tranquilo. Tá. O deputado Átila Lins, que é o decano da Câmara, né? Ele tem 9 mandatos ao todo, parece que resolveu tirar o pé do acelerador, né? Ele tá trabalhando, viu? Mas não tanto na Câmara, porque nos últimos 5 meses, desde o início de fevereiro, no início do 9º mandato dele, ele não apresentou nenhum projeto de lei. Claro que o desempenho de um parlamentar não se mede com a apresentação de projetos, mas nenhum. Que coisa, né? Então, eu acessei o sistema da Câmara e está lá. Átila Lins não apresentou nada, ele é coautor apenas de 4 PECs, que é de outros autores, é uma autoria conjunta. Ele também assinou 68 frentes parlamentares que pertencem a outros deputados, enfim, não tem nada em nome dele. Então, a pergunta é, o que aconteceu de fato? A gente sabe que Átila Lins é conhecido por trabalhar muito nos bastidores, ele é um homem que abre as portas dos ministérios, das autarquias, para os prefeitos e vereadores. Ele é um articulador político a serviços do governo, né? Ele é um experiência muito grande, né? Ele tem essa experiência, tanto que a gente reforça, ele está trabalhando, mas esqueceu da atividade parlamentar, tanto que a gente falou ao longo dessa semana sobre divulgação da atividade parlamentar, por exemplo. Ele gastou R$39 mil em 5 meses, então ele está tornando pública a sua atividade em Brasília, né? Não na Câmara dos Deputados, mas em Brasília. A gente falou também sobre o gasto de aeronave, de fretamento de aeronave. Nesses meses aí ele gastou 152.560 com fretamento de aeronave, ou seja, ele está indo para os municípios, pelo menos é o que a gente está observando. Ele está indo até os prefeitos, vereadores, ele está trabalhando, mas esqueceu um pouco da Câmara. Então eu conversei com a assessoria do deputado, que admite que o gabinete deu prioridade às pautas externas, deu esse apagão aí, e que o deputado vem cobrando a equipe dele, a equipe jurídica, para apresentar projetos de leis e outras propostas, e que alguns temas, diante dessa chegada mais junto aí, alguns temas já foram estudados, analisados, e a equipe de Átila Lins deve apresentar alguns projetos ao longo do 2º semestre. Beleza, Cadu, então, por isso que ele por isso que ele sempre se reelege, ele está sempre nas bases, ele está na base, ele não precisa sempre muito de rede social para isso, ele precisa de avião, para você ver a ótica da coisa. A moda antiga ainda, valeu, né, querido? Valeu, Cadu. Um abraço, gente. Forte abraço, querido. Bom fim de semana. Galera. Até valeu, Cadu. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar do calor. A sensação térmica aqui em Manaus tem chegado próximo aos 40 graus, isso na sombra nos últimos dias. Além do mal-estar, esse calorão pode causar problemas
e saúde, hein, Cid? Olha aí. Verdade, olha, ao mesmo tempo, tomar medidas simples ameniza o quadro, hein? A repórter Nathalie Moraes conversou com especialistas sobre altas temperaturas e traz mais detalhes pra gente. Nathalie, com você. O verão amazônico já chegou e com ele as altas temperaturas. Segundo o último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, nos próximos dias estão previstas temperaturas que podem ultrapassar os 33 graus em toda a região norte, incluindo o Amazonas, que de acordo com o Instituto pode chegar a 35 graus na sombra. O fenômeno meteorológico deve durar até o mês de outubro. Outra característica dessa época é a estiagem das chuvas, ou seja, nesse período há uma redução no volume de chuvas e, consequentemente, elevando a temperatura, como explica o meteorologista Leonardo Vergasta. Tudo está relacionado ao período ao qual nós estamos presenciando, que é o período de estiagem, em outras palavras, o período seco. Esse período ele compreende os meses de junho a outubro, né? Então são esses meses onde a gente tem aí uma diminuição, tá, das chuvas na nossa região, impactando diretamente nos rios da Amazônia, né, que iniciaram seu processo de vazão, como também impactando nessas altas temperaturas que a gente tem observado em Manaus e em outros pontos também da região norte nos últimos dias. O planeta Terra tem experimentado de temperaturas extremas em todos os continentes. No ano passado, uma forte onda de calor chegou em partes da Europa Ocidental, na Central e Meridional, elevando acima dos 39 graus a temperatura em países como Portugal, Espanha, França e o Reino Unido. Clima considerado extremo para a região, onde predominam temperaturas mais baixas. O meteorologista Leonardo Vergasta afirma que a chegada do fenômeno El Niño aqui na região amazônica pode elevar ainda mais as temperaturas nos próximos meses. A atuação do fenômeno El Niño, esse fenômeno que ele é um fenômeno climático natural, né? O aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Esse aquecimento lá que ocorre lá no Pacífico, ele altera todos os padrões de circulação atmosférica em todo o globo, consequentemente também na nossa região, inibindo a formação de nuvens, consequentemente inibindo também a formação aí de chuva para a nossa região. Esse fenômeno atualmente ele se encontra em estado moderado. No entanto, as previsões indicam que esse fenômeno ainda deve aumentar ainda mais ao longo deste ano e início de 2024. Consequentemente, as temperaturas para os próximos meses ainda ficarão elevadas. Então, a gente deve esperar ainda aí para as próximas semanas e os próximos meses temperaturas bem elevadas. Assim como no inverno amazônico, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, principalmente para aqueles com problemas respiratórios. O ideal é que sejam evitados exercícios físicos ao ar livre quando o tempo estiver muito seco. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano, 185 mil novos casos de câncer de pele são registrados em todo o Brasil. E o Amazonas está em primeiro lugar no número de casos de câncer de pele, como explica a médica dermatologista Virgínia Vilas Boas. Aqui na nossa região, a gente tem os índices de radiação ultravioleta elevados, então é importante que se use o protetor solar, tenha esse hábito de estar aplicando o protetor diariamente. Não é mais aquela coisa de passar um protetor com cheiro de praia, que fique esbranquiçado, que fique oleoso. Existem várias formulações. É importante uma quantidade generosa do protetor, principalmente nas áreas mais expostas, como face e pescoço. Segundo a especialista, entre as causas que mais levam as pessoas às unidades de saúde nesta época de calor intenso é insolação, desidratação e intoxicação alimentar. Por isso, para o verão ser bem aproveitado, além do filtro solar, é importante ingerir muito líquido. A principal medida seria o uso regular do filtro solar, que ele seja reaplicado ao longo do dia, isso é muito importante, então não adianta aplicar só de manhã, tem que ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas e isso vai variar de acordo com o tipo de pele e com a exposição que a pessoa tem. A hidratação oral, então lembrar de beber água de 2 a 3 litros por dia, água, líquidos em geral, tá? Essa hidratação de dentro para fora é super importante nesse período, não pode ser esquecida. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 30 minutos. Você no melhor mix do Brasil. E lá só, hein? A Fundação Secom alerta para casos de câncer de cabeça e pescoço. É a campanha Julho Verde que intensifica informações sobre sintomas da doença e a importância do diagnóstico precoce. Pois é, a estimativa é que a doença atinja 340 amazonenses este ano e mais de 39 mil brasileiros somente em 2023. Temos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão e dificuldade para engolir são sintomas do câncer de cabeça e pescoço que pode ser curado quando diagnosticado e tratado precocemente. O alerta é da Fundação Secom. A campanha, realizada nacionalmente, é coordenada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com o objetivo de alertar a população para os sinais e sintomas da doença e intensificar informações sobre como evitar esse câncer e destacar a importância do diagnóstico precoce. De acordo com o cirurgião de cabeça e pescoço da Fundação Secom, Fábio Bindá, quando diagnosticado na fase inicial, a doença tem até 90% de probabilidade de cura. Sabe-se que quando a gente diagnostica cada vez mais cedo essas doenças, o câncer, a gente tem uma probabilidade muito grande de ter uma cura, chegando às vezes até 90% dos casos. O câncer da cabeça e pescoço, ela acomete várias regiões na nossa parte da cabeça e do pescoço, né? Entre elas nós temos a cavidade oral, a orofaringe, que pega a amígdala, a cavidade oral, que pega a língua, né? Pega a bochecha, pega lábio. Nós temos na região cervical, que tem a tireoide, que é um câncer que é muito incidente, principalmente na população feminina. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima em 340 os casos de câncer de cabeça e pescoço na população amazonense. Em todo o Brasil, de acordo com o cirurgião Fábio Bindá, são esperados 39 mil casos da doença em 2023. Quando a gente associa os cânceres de pele na região da cabeça e pescoço, isso daí sobe para quase 50 mil casos. Então, a importância da campanha é isso, a gente alertar a população sobre os sintomas, né, que geralmente são aquelas lesões pequenas que aparecem na boca, lesões essas que demoram a cicatrizar ou não cicatrizam, nódulos no pescoço, né? Muitas vezes são lesões, dores para engolir, você tem dificuldade para engolir, essa dificuldade ela dura por mais de 3, 4, 5 semanas, rouquidão, né? Paciente que tem rouquidão, essa rouquidão também não melhora com tratamento, não melhora com antibiótico, não melhora com anti-inflamatório, essa rouquidão só piora. Isso a gente tem que ficar alerta, principalmente paciente que tem o hábito de fumar e beber, né? Nesses casos, a orientação é procurar o atendimento médico em uma UBS, Unidade Básica de Saúde, para então ser encaminhado para um médico especialista em cabeça e pescoço para uma avaliação mais aprofundada. Os casos diagnosticados logo no início são tratados com cirurgias minimamente invasivas. Já os casos mais avançados, diagnosticados mais tarde, são tratados além da cirurgia com quimioterapia e radioterapia. A Fundação Secom é referência para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 34 minutos. Daqui a pouco, no 18 horas, você vai saber que o Amazonas registra onda de violência doméstica com mais de 3 mil casos registrados em 2022. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora vamos saber aí a previsão do tempo para o fim de semana, sábado e domingo. Previsão, tempo e temperatura, Cid Soares. Previsão do tempo. Muito bom, olha, sábado agora nós teremos aí a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 34, com a umidade chegando a 88%, umidade baixa ainda, né? Não é o que nós estamos acostumados. E no domingo teremos a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 35 graus. Claro, essa sensação térmica que a gente está sentindo aí de quase 40 é por conta desse calorzão mesmo. Domingo não vai ser diferente. Mix.
Olha só, em Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje, deixando a cota no Porto de Manaus em 27 metros e 34 centímetros acima do nível do mar. Só este mês o Rio Negro já vazou aí 70 centímetros. A inadimplência no Brasil teve a primeira queda no ano ao atingir 71,545 milhões negativados, segundo os dados do mês de junho do mapa da inadimplência da Serasa. 450 mil pessoas pagaram suas contas e deixaram a inadimplência. Isso é bacana. É isso. E o Amazonas é o terceiro estado com maior percentual de inadimplentes. O repórter André Meirelles tem mais detalhes. Boa noite. André, o Desenrola Brasil aí tende a derrubar índices da inadimplência, é isso mesmo? Isso mesmo, Cid, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, para tirar os endividados aí desse sufoco de dívidas e também os inadimplentes, o programa do governo federal, o Desenrola Brasil, que foi lançado já agora nessa semana, na última segunda-feira, vai possibilitar a renegociação de dívidas de brasileiros e, claro, tem potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas. Isso em todo o Brasil, incluindo também aqui o estado do Amazonas. E para ajudar a população, o Desenrola está sendo executado em 3 etapas. As 2 primeiras já estão valendo desde a última segunda-feira, que é a extinção de dívidas bancárias de até R$100 e uma etapa de renegociação de dívidas bancárias que pode beneficiar aí mais de 30 milhões de brasileiros. No caso das pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até R$100, elas ficarão automaticamente com o nome limpo pelas instituições como parte de acordo com o governo federal. Com isso, caem as restrições e a pessoa pode, por exemplo, voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel, mas isso se não tiver outras restrições aí no nome dela. Com essa operação, o governo federal considera que pode beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas, mas aguarda outras instituições bancárias aderirem a um programa e esse número aí pode aumentar. Isso também em todo o país. Temos atualmente, segundo a economista Lenice Benevides, cerca aí de 86,7% das famílias que estão endividadas que vão poder também negociar suas dívidas. Temos mais informações sobre esses dados de dívidas por família com a economista Lenice. Vamos ouvir. E o último dado da PEIC traz, agora pra gente, em 2023, que 86,7% das famílias estão endividadas. Então você vê de um ano passou de 67 para 86,7. Quer dizer, um absurdo. Em relação às famílias que declararam contas em atraso, em julho de 2022 nós tínhamos 28,7% das famílias amazonenses afirmavam que não tinham contas em atraso, O último dado da PEIC, para nós agora, em 2023, afirma que 43,6% dessas famílias têm contas em atraso. Também você vê que quase dobrou também. E em relação às famílias que não terão condições de pagar nenhuma dívida, em julho de 2022, isso era 15,8%. E o último dado passou para 18,7%. 18 horas. A gente ouviu aí a economista Lenice Benevides, que falou aí, sobre famílias endividadas, inadimplentes, e também a gente tem informações sobre a renegociação com os bancos, que outro grupo já beneficiado nessa fase é o de pessoas físicas com renda de até R$20 mil e dívidas em bancos sem limite de valor, e é a chamada faixa 2. Para essa categoria, os bancos oferecem possibilidade de renegociação diretamente com os clientes, isso por meio dos seus canais oficiais. Estima-se que essa renegociação beneficie mais de 30 milhões de pessoas. Os créditos que podem ser usados na renegociação dessas dívidas totalizam cerca de 50 bilhões de reais. E com estímulo às renegociações, o governo oferece às instituições financeiras um incentivo regulatório para que aumente essa oferta de crédito. Aí então os inadimplentes têm essa oportunidade de limpar o nome. Agora, os endividados que têm uma dívida maior têm que aguardar as fases. Lembrando aí que há uma diferença entre a inadimplência e também os endividamentos. E quem explica essa situação pra gente é a economista Roberta Veras. Vamos ouvir. A dívida, se ela tiver sob controle, ela não é algo maléfico. Depende muito do propósito desta dívida. Agora, a partir do momento que você deixa de pagar algo, isso se torna uma inadimplência.
e é algo que o Brasil tem tido muito. Infelizmente, o nosso estado está aí no ranking dos top 3, como sendo o terceiro lugar com 52,20. E nesse cenário, por que isso acontece? Falta da consciência das pessoas quanto à educação financeira. Muita gente confunde educação financeira com finanças pessoais, e são coisas completamente diferentes. Elas se completam entre si, mas elas não são idênticas. Quando eu falo de educação financeira, você precisa sim mudar o seu comportamento, ter um propósito de vida claro, objetivos bem definidos. E quando você tem isso, é muito mais fácil de você guardar e economizar o dinheiro. 18 horas. Muito obrigado pela participação da economista Roberta Veras aqui com a gente no 18 horas, explicando mais sobre essa situação de endividamento e também de inadimplência. Olha, atualmente o Brasil tem 70 milhões de negativados, potencialmente de beneficiários que o Desenrola espera atingir, né? E poderão ser renegociadas dívidas negativadas de crédito. Essa é a dúvida de muitos, né? Até quando entram aí nesse quadro de quem está inadimplente e também endividado? São que foram incluídos aí de 2019 até 31 de dezembro de 2022. E a adesão ao programa por credores, beneficiários e bancos é voluntária. Cid, Carlão. Valeu, André. 6h41, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os casos de violência doméstica registram em 2022 altos índices em todo o Amazonas, ok? Os números divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira mostram aí um aumento de 93% no número de casos nos 2 últimos anos aqui no estado, Cid. Pois é, só em 2022 aí foram registrados 3.718 casos de violência doméstica, 1.801 casos a mais do que no mesmo período no ano de 2021. Para você aí em casa entender esses números, Rodrigo Soares conversou com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Confira. O Amazonas registrou um aumento de 93% nos casos de violência doméstica, segundo dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, o estado teve 1.917 ocorrências de lesão corporal dolosa no ambiente doméstico em 2021. Já em 2022, os números saltaram para 3.718 casos registrados. Outro dado que também chama a atenção é o aumento de busca das vítimas por proteção nos últimos 2 anos. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Amazonas expediu 9.866 medidas protetivas de urgência para mulheres. Em 2022, foram 11.433 ordens judiciais. Só no ano passado, o Amazonas registrou 18.771 denúncias de violência doméstica. Para Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, esse aumento nos índices de violência contra a mulher no ambiente doméstico mostra que as mulheres estão cada vez mais encorajadas a denunciar. As vítimas começaram a denunciar, começaram a expor os problemas que elas estavam vivendo, querendo se livrar desse ciclo da violência doméstica. Então, nesse ponto, eu acho bom, porque a gente tem feito campanhas, a rádio tem nos ajudado muito, propagando essa ideia da denúncia, vamos denunciar se você sofre violência doméstica. Então, a gente nota esse aumento de registros de mulheres que quiseram realmente sair do ciclo de violência doméstica. Segundo a delegada, violência doméstica é todo tipo de abuso e violência que ocorre no ambiente doméstico e familiar e se caracteriza de várias formas. A maioria dos casos registrados na nossa delegacia, em primeiro lugar, como crime, é o crime de ameaça. Esse é o mais registrado, fácil de fazer, porque não depende de uma ferramenta. A própria língua já pode, ameaçar uma pessoa, um gesto, um olhar. E, em seguida, são as injúrias, que são aquelas humilhações, palavrões, para derrubar realmente aquela vítima de violência doméstica com palavras, que é a violência verbal. E por último, são os casos de lesão corporal, que realmente a gente percebe
a tristeza que temos em ver uma mulher machucada e a covardia de um homem que bate numa mulher. Então, eu ainda venho proclamar como delegada da mulher ao povo do Amazonas para que nós continuemos a denunciar. A gente sabe que aumentam os números, porém a gente sabe também que esses números são mulheres que conseguiram denunciar e sair do ciclo da violência doméstica. Lembrando que todo e qualquer caso de violência deve ser registrado. As denúncias podem ser feitas por meio dos telefones 180 e 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, e os acionamentos emergenciais podem ser feitos pelo 190. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h46. Daqui a pouquinho você vai conferir as dicas culturais para este final de semana. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora para você que quer curtir a sexta-feira, tempo e temperatura, hein? Com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, já sabe, né? Temos uma noite bacana para sair, vai ser legal. Não vai chover não. Creio que não, né? A umidade relativa do ar chega a 85%, significa aí que nós temos 90% seria uma possibilidade de chuva, mas eu acredito que seja lá pela madrugada, se acontecer aqui em Manaus. 24 graus a temperatura mínima, então vai ser uma madrugada bem tranquila. É o que temos para hoje. Olha só, em 6h47 nesse momento, e chegou a hora de conferirmos aí as notícias. Os bastidores da política amazonense chegando mais uma vez conosco nesta sexta-feira, ela, Cíntia Blink. Olha só, Cíntia, boa noite. Então, os vereadores vão começar agosto com o aumento da verba de gabinete. Olha aí que legal. Qual é esse novo valor aí, Cíntia Blink? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, vai ter aumento quando voltarem das férias. Bom, né? A partir do dia 1º de agosto, vai ser pago aí um novo valor de verba de gabinete para os 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Cada gabinete vai ter esse aumento aí. Então a gente tá falando... e assim, só lembrando que esse é o segundo aumento em menos de 6 meses, tá? Começou janeiro saindo de 60 mil para 70 mil e agora em agosto vai sair de 70 mil para 98 mil, o limite de gastos mensais para o pagamento de assessores. Também teve um aumento no número de possibilidades de contratação de assistentes, de assessores, enfim, que sai de 30 para 50. Então é possível que a gente tenha aí os próximos diários oficiais da Câmara Municipal de Manaus com vários novos nomes de servidores da Câmara Municipal de Manaus. O aumento vai ser pago pelo Vale Alimentação dos servidores, definido em 10 unidades fiscais do município, que equivale em reais a R$ 1.347,70. De acordo com o presidente da Câmara, esse aumento ele não está mexendo no orçamento da Câmara, justamente porque sai aí do Vale Alimentação. E, pois é, já falei, né, que teve um aumento. Esse aumento ele está frequente. Teve primeiro lá em janeiro saindo de 60 para 70 e agora de 70 para 98. Lembrando que isso vale para os 41 vereadores de Manaus. Cid, Carlão. Bom, Blink, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação de 16 milhões de reais da Prefeitura de Itacoatiara. O que foi que rolou por lá, Blink? Pois é, o conselheiro Josué Neto, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ele suspendeu um contrato de 16,5 milhões da Prefeitura de Itacoatiara com a empresa SR Engenharia. De acordo com o que foi visto, há indícios de irregularidade na divulgação dessa licitação e que levou à contratação dessa empresa, né? Quer dizer, há a possibilidade dessa divulgação, de haver um direcionamento que favoreceu a essa empresa em específico, que seria a SR Engenharia. Isso foi resultado de uma denúncia de um vereador, mas o nome desse vereador não foi divulgado. E agora o conselheiro Josué Neto suspendeu e deu o prazo de 15 dias, tanto para a Prefeitura de Itacoatiara quanto para a empresa esclarecerem aí essa situação, para saber se realmente houve aí esse direcionamento e superfaturamento do contrato. Também é outro caso para ser averiguado nesse contrato com a SR Engenharia.
Carlão, Cid. Bem, Cintia, olha só, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele confirmou mesmo que estará em Manaus dia 26, é isso? Dia 26, Blink. Na verdade é no dia 25, na segunda-feira. Ele confirmou hoje que virá sim a Manaus, vai participar da reunião, né, da SUFRAMA, que acontece de vez em quando. E aí, Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente da República, ele também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da reunião ordinária do Conselho de Administração de Superintendência. Ele também vai assinar o contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, que é um contrato que a primeira vez que ele veio aqui, já tem meses, assim. Que é o do CBA, né? Isso, o CBA, que ele anunciou que faria. Seria muito mais rápido do que a gente viu acontecer, mas segunda-feira, de acordo com o que está sendo anunciado, isso vai ser assinado. Vai ser lá no auditório Floriano Pacheco, na sede da SUFRAMA, na zona leste de Manaus. Também vai ter ele, junto com o prefeito Davi Almeida, a inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus, o DIMICRO, que promete aí ter uma estrutura que vai gerar 400 empregos diretos. É isso, Cid, Carlão, volto na segunda. Perfeito. Valeu, segunda-feira. Bom fim de semana, Cíntia Blink. Agora são 6h52. Você está no melhor mix do Brasil e os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos falar aí um pouquinho do esporte, né? Com Cid Soares. Cid sabe que é brincadeira. Claro, não, olha só para começar essa conversa, o Amazonas Futebol Clube anunciou aí 2 novidades, né, para a sequência da temporada desse ano. A primeira delas é o volante Diego Fumaça, que estava disputando a Série B pelo Vitória, e a segunda é o atacante Lucas Silva, titular da campanha do Santa Cruz na Série D. E o Amazonas encara o Ipiranga amanhã às 3h, em jogo válido pela 14ª rodada da Série C. E no domingo, Manaus que pega o Brusque às 3h na Arena da Amazônia. Então temos movimentação de esporte aqui em Manaus. Ontem, por um placar apertado de 1-0, né, gol de pênalti aí no segundo tempo, a Austrália venceu a Irlanda no primeiro jogo do Grupo B da Copa do Mundo FIFA Feminina. Amanhã tem Flamengo, claro. Amanhã tem Flamengo e América de Minas Gerais, Palmeiras e Fortaleza às 18h30. Tem Bahia, Corinthians no mesmo horário. Cuiabá e São Paulo se enfrentam às 21 horas. Tem Grêmio e Atlético jogando também no mesmo horário. Domingo, Cruzeiro pega o Goiás às 16 horas e já às 18h30 é o Vasco da Gama que enfrenta o Atlético Paranaense. Segunda-feira, né, o Curitiba pega o Fluminense e também na segunda a seleção feminina do Brasil estreia na Copa do Mundo na Nova Zelândia e da Austrália diante do Panamá às 7h, horário aqui de Manaus. Pela Copa Feminina nos Estados Unidos enfrentaram o Vietnã às 9h de Manaus. Suíça enfrenta... Agora venceu. Suíça venceu Filipinas por 2-0 e a Espanha venceu a Costa Rica por 3-0. As inscrições... Essa é para você ter muita atenção. As inscrições para o Sesc Triathlon 2023, promovido aí pelo Serviço Social do Comércio, o Sesc Amazonas, estão abertas e podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 24, por meio do site www.sesc-am.com.br. O evento rola no dia 29 de julho, na Praia da Ponta Negra. E essa competição engloba 3 modalidades esportivas, que é a natação, ciclismo e corrida, que favorecem a inclusão de triatletas iniciantes e também com deficiências. Os interessados podem se inscrever nas categorias Elite, Amador, Comerciário, o Speed, Mountain Bike e para Triathlon, que são os PCDs, e ainda revezamentos. Este já é o maior evento esportivo da região norte e tem por objetivo difundir e incentivar a modalidade esportiva por meio de uma prova de caráter educativo, cultural e inclusivo. É o que temos por hoje. Mix. Economia.
Muito bem, agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,47%, cotado a R$ 4,79. O euro também fechou o dia em baixa de 0,5%, comercializado a R$ 5,31. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,16%, comercializado a R$ 143.505. Bom, o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,81% aos 120.216 pontos. E a Receita Federal anunciou que será aberta na segunda-feira, dia 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Serão contemplados aí mais de 5 milhões de contribuintes entre prioritários e não prioritários. O valor da soma é 7,5 bilhões de reais. O pagamento será feito no dia 31 de julho. 18 horas. Para 6 horas e 56 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E hoje é sexta-feira, sextou, e a nossa agenda Mix está recheada de opções para você curtir e aproveitar aí de boa o fim de semana. E é claro, com toda a família, aproveite para levar todos. O melhor de tudo é que a nossa repórter Nathalie Moraes separou aí algumas opções já para você. E as opções gratuitas, então, que é bacana. Vamos conferir com Nathalie Moraes a nossa agenda. O Amazonas Green Jazz Festival começa hoje, a partir das 8 da noite, com shows no Teatro Amazonas. A noite especial terá espetáculo inédito Amazônia Verde para Sempre e o show do grupo nova-iorquino Camille Tuma e Green Quartet, uma das estrelas internacionais do evento. No espetáculo de abertura do festival acontecerá algo inédito. Será a união dos 63 membros do Coral do Amazonas com os 22 artistas da Amazonas Jazz Band. E os regentes Otávio Simões e Rui Carvalho. Com a união serão apresentadas as músicas de autoria do compositor e trompetista norte-americano mundialmente premiado Ed Sara. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas. E o maior festival gastromusical da região norte tem início hoje e vai até o domingo. E a entrada é gratuita. Estamos falando do Chefe Urbano, que acontece no Sambódromo. O festival vai contar com uma mega estrutura. Além de apresentar novos sabores ao público manauara em mais de 30 estações, contará com o espaço Pet e além do espaço Kids. Além da presença dos chefes renomados nacionalmente, o evento contará ainda com atrações locais, como a Banda Oficial 80, Jorge Japa, Vanderlei Andrade, o Wendel Pinheiro, Banda Fugaz, que fará tributo às bandas Os Raimundos, o Rapa e Charlie Brown Jr. Lembrando que a entrada é gratuita. E chegamos à última semana de apresentações do espetáculo O Mágico de Oz, na sede da Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, e no auditório principal da Nova Igreja Batista Tabernáculo, na Avenida Japurá, na Cachoeirinha, Zona Sul. O espetáculo tem entrada gratuita e segue até o próximo domingo. O evento musical é produzido de forma simultânea nas duas igrejas. As apresentações acontecem sempre às 5 da tarde e às 7h30 da noite. E nesse sábado, o Boi Garantido realiza em Manaus o evento Meu Amo Mandou Te Chamar, a partir das 8 da noite, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do local. Encerrando a nossa agenda Mix, no domingo acontece mais uma edição do Sam Manaus 2023, edição Buritizal, oferecendo atividades gratuitas para toda a família, com muito jazz, ninho de leitura, espaço maninho com recreação para a garotada, no Manauara Shopping. O Sam Manaus acontece das 5 da tarde até às 10 da noite. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bem, agora às 6 horas e 59 minutos, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. O anúncio do governo federal hoje de investir no combate ao crime na Amazônia precisa virar realidade para beneficiar todo o país. Foram prometidos 2 bilhões de reais no chamado Plano Amazônia Segurança e Soberania. A previsão é de que a implementação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública em Manaus aconteça, e também um centro de cooperação policial internacional da Polícia Federal na capital do Amazonas.
Tudo é absolutamente necessário diante dos números da criminalidade na região. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, a região teve 20% dos assassinatos do país no ano passado. O crime organizado atua na Amazônia com o narcotráfico, o mercado negro de armas, garimpo ilegal e destruição da floresta. O reflexo é negativo para todo o Brasil. Por isso, os investimentos anunciados precisam ser cobrados, pois podem beneficiar não apenas quem mora na Amazônia. Devem ter reflexos nos índices nacionais de violência e beneficiar todos os brasileiros. 18 horas. 7 em ponto, Cid Soares. Bom final de semana para você, ouvinte, para você, Cid, e até segunda. Boa noite a todos nós e um bom fim de semana e até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.